Barrichello, 5 vitórias. Ferrari, 5 estrelas. Grande Prêmio do Japão. Quem ainda é capaz de vencer o Exército Vermelho? Direto de Suzuka, Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. A partir de agora, com a equipe da Globo. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da 17ª e última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. São imagens ao vivo do Autódromo de Suzuka, no Japão, a 400 quilômetros da capital Tóquio. Aí Takuma Sato, piloto que corre em casa. Sem dúvida, o Sato está mexendo com a emoção da torcida japonesa. Agora há pouco, quando ele saiu para a pista, levantou a torcida, mais de 120 mil pessoas presentes no Autódromo de Suzuka. A corrida começa dentro de alguns instantes, serão 53 voltas. Na corrida que fecha o ano de Michael Schumacher, do pentacampeonato de Michael Schumacher, o ano de 4 vitórias de Rubens Barrichello. Nas duas últimas corridas, o Rubinho venceu. Aí o Ralf Schumacher, o irmão do pentacampeão mundial, piloto da Williams. Rubinho vivendo a expectativa de talvez conseguir 3 vitórias consecutivas. Dos pilotos brasileiros, somente Ayrton Senna conseguiu vencer 3 vezes consecutivas na história da Fórmula 1. Rubinho larga em segundo, Schumacher é o pole position. O outro brasileiro, Felipe Massa, larga com o 15º tempo. Agora há pouco no warm-up, Schumacher e Rubinho, a Ferrari foi a mais rápida. E já já nós teremos as 53 voltas, valendo sua torcida para os brasileiros. E o Schumacher, será que ele vai conseguir completar o ano, terminando todas as provas, mas pontuando em todas as provas? E ainda mais forte esse recorde, chegando ao pódio em todas as 17 provas da temporada. Respostas que nós teremos na sequência para você. Já já voltamos com todos os lances do Grande Prêmio do Japão. Globo, a gente se vê por aqui. Você que se liga na Globo, estamos de volta. Imagens de Suzuka, daqui a pouco nós teremos as 53 voltas pelos 5.821 metros da pista de Suzuka. A volta mais rápida, você vê ali, olha, 1:36.944 de Ralf Schumacher com Williams no ano passado. Mas ontem o treino foi interrompido por um acidente violentíssimo do escocês Alan McNish. Veja aí o Michael Schumacher, que vai largar na pole position. Agora a imagem do acidente de ontem. Veja aí, o Alan McNish se envolve num acidente violentíssimo, rompendo as lâminas do guarda-reio. Agora há pouco, veja aí, o carro vai parar do outro lado do guarda-reio, no momento que ele é retirado do carro. Você está revendo quando ele perde o controle, tenta corrigir, não consegue. O McNish participou do warm-up de hoje pela manhã, deu 13 voltas, mas há pouco fez alguns exames. Depois do acidente ele ficou um pouco deitado e tal, aí se levantou, estava tudo bem com ele, mas ele teve alguns ferimentos no joelho direito. E por isso, o Dr. Sid Watkins vetou a participação do Alan McNish na corrida de despedida dele. Aí você vê o Jacques Villeneuve. Já voltamos com imagens ao vivo. Portanto, o Alan McNish não participa desta prova depois do acidente que nós mostramos há pouco. E Michael Schumacher larga na pole position. Nós vamos confirmar para você o grid. Schumacher e Barrichello na primeira fila. Na segunda fila, David Coulthard e Kimi Raikkonen, os dois da McLaren. Terceira fila, Ralf Schumacher com Williams e Juan Pablo Montoya também com Williams. Quarta fila, Takuma Sato e Giancarlo Fisichella, os dois carros da Jordan. Quinta fila, Jacques Villeneuve da BAR e Jenson Button da Renault. Sexta fila, Jarno Trulli e Nick Heidfeld, o Trulli da Renault e o Heidfeld da Sauber. Sétima fila, Mika Salo da Toyota, Ed Irvine da Jaguar. Oitava fila, o Felipe Massa do Brasil e o Olivier Panis da Toyota. Nona fila, Pedro de la Rosa da Jaguar e o Alan McNish, que comporia ali a nona fila, não vai participar. Décima fila, Mark Webber e Alex Young, os dois carros da Minardi, completando, portanto, o grid de largada, que vai ter 19 pilotos, já que o Alan McNish, repito, em função do acidente de ontem, foi vetado pelo departamento médico, pelo Dr. Sid Watkins, e não vai participar da prova que começa dentro de alguns instantes. Reginaldo Leme, serão 53 voltas, daqui a pouco a partida. Essa é uma pista travada, largar bem é fundamental.
são 2 pontos apenas de ultrapassagem e a expectativa é enorme para a corrida e para esse momento que é decisivo no caso do Japão, a largada que acontece dentro de alguns instantes. Está aí o Juan Pablo Montoya, que larga com o 6º tempo daqui a pouco no GP do Japão de Fórmula 1. Bom dia, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Como disse o Luiz Roberto, nessa pista travada, pista de ultrapassagens difíceis, a McLaren aparece bem melhor. Aliás, isso já havia dito o Schumacher, ele esperava uma McLaren melhor, já deixou inclusive as Williams para a terceira fila. Quer dizer, pode haver briga. Mas é uma corrida, todo mundo sabe, depois do domínio exercido pela Ferrari em 2002, é uma corrida que é uma corrida que encerra a temporada, que é uma temporada histórica para a Ferrari, aquela em que a equipe italiana quebrou todos os recordes possíveis. Foi campeã de pilotos desde julho, aliás. Campeã de construtores desde agosto. Foi vice-campeão mundial de pilotos com o Rubinho Barrichello em setembro. Tem o recorde de pontos 205 e pode chegar a 221 numa temporada. Recorde de dobradinhas de 15, pode ser 16. O Schumacher, como piloto, marcando 10 vitórias no ano, também é um recorde. O Schumacher, de novo, marcando 134 pontos no ano, também é um recorde. E ainda pode conseguir hoje 15 vitórias no ano, igualaria a McLaren de 1988. E o Schumacher pode, como disse também o Luiz Roberto, imagine só, marcar o pódio em todas as corridas do ano. Seria o primeiro piloto da história a conseguir isso. Aliás, o Schumacher, que desde o Grande Prêmio dos Estados Unidos do ano passado, só deu pódio na carreira dele. Tem 11 vitórias, 6 segundos e um terceiro, 18 corridas consecutivas no pódio. Suzuka, a McLaren vem bem. A Williams, na corrida, sempre é melhor do que no treino, pelo menos nessas últimas etapas. E como me cobra um palpite, já que eu acertei as duas últimas vitórias de Schumacher e as 3 de Rubinho, o meu palpite para essa é Schumacher. Mais um dado, Reginaldo, nesses números todos da Ferrari, é a 6ª vez que os dois pilotos largam na primeira fila na temporada, com Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Aí os carros já na volta de apresentação, a pista, nos 5.821 metros, você vê a classificação do Campeonato Mundial. Schumacher com 134 pontos, Rubinho com 71, campeão e vice respectivamente. É uma pista seletiva, a única pista que tem um viaduto na Fórmula 1, né? Pista sobre pista. São 3 curvas muito rápidas, uma subida com curvas em direção opostas, uma chicane decisiva, é um dos pontos de ultrapassagem, um grampo e é sem dúvida um desafio permanente para os pilotos, exigindo todos os fundamentos dos pilotos. A largada que acontece daqui a pouco. Nos 2 últimos anos, o Schumacher teve sempre um adversário e não um companheiro de equipe ao seu lado. O Schumacher vai largar do lado direito do vídeo, do lado esquerdo da pista, com a curva para a direita. Enquanto você confere a pontuação do campeonato, olha, 205 pontos tem a Ferrari, a Williams 89, a McLaren 61 e a Renault 22. Luiz Roberto, sabe que se a Ferrari fizer a dobradinha agora, ela vai fazer o mesmo número de pontos de todas as outras equipes somadas juntas. Também é um recorde histórico. Imbatível, claro. Então, esse ano, nos últimos 2 anos, o Schumacher sempre jogou a Ferrari para o lado direito. Vocês vão observar na largada. Fechando. Em 2000, o Mika Häkkinen. Mas o Mika Häkkinen fez uma manobra espetacular e assumiu a ponta. No ano passado, foi para cima do Montoya, que não conseguiu se livrar do Schumacher. Ele reclamou muito depois da corrida da manobra do Schumacher, né? O Schumacher não fez um zigue-zague, ele fez apenas um movimento. Veja aí a chicane, olha, que é um dos pontos de ultrapassagem. Chicane memorável, de ultrapassagens históricas na Fórmula 1, especialmente para nós brasileiros. Então a expectativa é muito grande para a largada, só que desta vez é o Rubinho que está do lado do Schumacher. Claro que eles devem ter conversado sobre a largada, é natural para 2 companheiros de equipe. E aí nós temos as 2 McLaren logo atrás, o Coulthard vai estar atrás do Schumacher, o Raikkonen atrás do Rubinho, e aí Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. Quer dizer, o Ralf vai estar posicionado atrás do Schumacher, veja, o Schumacher se posiciona à direita do seu vídeo, o Rubinho vai ficando à esquerda, tá aí o pole position. E ele, nos 2 últimos anos, botou o carro para a direita. O que vai fazer o Schumacher aí para defender a primeira posição? Veja lá, atrás do Schumacher está colocado o David Coulthard, aí o Rubinho e atrás do Rubinho o Kimi Raikkonen. Aí os 2 carros da Jordan. O Takuma Sato e o Giancarlo Fisichella, que teve um problema com o carro titular e está partindo com o carro reserva. Ele estourou o motor assim que a pista foi aberta. Os últimos carros estão se posicionando. Nós teremos então a bandeira verde no fim do grid.
E aí as luzes vermelhas estarão se acendendo e quando elas se apagam, nós vamos então para a partida. Schumacher do lado direito é o pole position. Rubinho do lado esquerdo completa a primeira fila. Atrás do Schumacher está o David Coulthard. Luz vermelha, a quarta, a quinta. Vamos para a partida. Começa o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Veja que o Schumacher não faz a mesma manobra. Coulthard tenta colocar à direita do Rubinho. Rubinho defende bem o Schumacher. Schumacher fica na ponta com o trabalho do Rubinho. Rubinho defendendo o companheiro de equipe. A manobra foi completamente diferente em relação aos últimos anos. Schumacher fica na ponta com Rubens Barrichello em segundo. A largada tranquila por enquanto. Aí eles completam o primeiro S. Logo depois da primeira curva à direita, uma sequência de S's. E nenhum acidente. E a Ferrari dando um show na largada com Schumacher e o Rubinho ali de fiel escudeiro, literalmente, Reginaldo Leme. Eu esperava isso e é exatamente o que se pronuncia aí para a corrida, né? O Schumacher, é uma corrida para o Schumacher vencer e o Rubinho já começou a fazer exatamente na largada o que a equipe precisava dele. Felipe Massa, por enquanto, 14º. Largou em 15º o Felipe Massa. Aí o Schumacher com o Rubinho, com o Coulthard, com o Raikkonen. Aí Ralf e Montoya. Coulthard em terceiro. Vamos ver aí. Ralf Schumacher na quarta posição, hein? Ganhou uma posição o Ralf em relação ao Kimi Raikkonen. E nós vamos para o complemento da primeira volta de um total de 53 voltas do Grande Prêmio do Japão. Michael Schumacher é o líder, já abrindo, olha, Rubinho segundo, Coulthard terceiro, Ralf quarto, Raikkonen quinto, Montoya sexto, Takuma Sato sétimo e Arno Trulli oitavo. Aí, Jenson Button, Heidfeld, Fisichella, Salo, Felipe Massa 13º, Villeneuve 14º, Irvine 15º, De La Rosa 16º. Nesse momento o Villeneuve passa o Felipe Massa. Perde uma posição o brasileiro Felipe Massa. Bom, expectativa de estratégia para a corrida. No ano passado, aqui normalmente a estratégia padrão é de 2 paradas. No ano passado, veja a diferença do Schumacher para o Coulthard. 3.634. No ano passado o Schumacher fez 2 paradas. O Schumacher parou na volta 18 e na volta 36. O Montoya, que também parou 2 vezes, foi segundo ano passado, parou na volta 21 e na volta 38. O Rubinho, que foi quinto ano passado, parou 3 vezes. A Ferrari adotou uma estratégia diferente para o Rubens Barrichello. O Rubinho que brigava pelo vice-campeonato ano passado na última corrida. O Rubinho parou nas voltas 15, 29 e 41. Schumacher começa a abrir, talvez até... Não, está dentro da normalidade. Não dá para arriscar ainda, Reginaldo. Em função da performance, fazer uma adivinhação da tática aqui por enquanto. Está tudo ainda muito... Tá cedo para a gente deduzir, pelo menos, em função da performance, de tempo, etc., quantas paradas, né? A tendência, como ele abriu muito rapidamente uma boa diferença, a tendência é a gente pensar que ele está com o carro mais leve. Agora, fazer 3 paradas em Suzuka é um risco desnecessário para quem larga na pole position. O Rubinho tentou ano passado, não era pole position, por isso tentou. Quem está atrás aí vale a tentativa, mas tentou e não deu certo, tanto que ele não conseguiu o que ele precisava na corrida. Então é muito difícil. Eu acho que a diferença do jeito que está agora, com o Rubinho defendendo a posição de Schumacher, até que está normal. Como sempre, na volta número 2, acontece a primeira volta mais rápida da prova. 1:37.620 a volta do Schumacher. O impressionante Michael Schumacher, que também é recordista de número de voltas mais rápidas. Diga, Reginaldo. Eu ia dizer o seguinte, que não é só o Schumacher que disparou na ponta, você vê que o Rubinho também está muito distante dos outros. Então é a Ferrari que realmente está bem melhor. Veja como o Schumacher não tem a necessidade de fazer a manobra para o lado direito, como normalmente tem feito nas últimas 4 vezes que largou na pole position no Japão. E o Rubinho, você vê de novo a largada do Takuma Sato, que é a estrela da vez. Impressionante quando o Sato saiu, quando a pista foi aberta, né? Meia hora antes a pista é aberta. Quando ele saiu dos boxes para a pista, parecia final de Copa do Mundo, a torcida japonesa.
Veja que vai aumentando a diferença do Schumacher para o Coulthard. 4.995 a diferença do Schumacher para o Coulthard, que é o terceiro colocado. Mas o Schumacher também é recordista de voltas mais rápidas. Ontem ele fez a pole de número 50 da carreira. O recordista de pole positions é o Ayrton Senna com 65. Schumacher chegou a pole de número 50 e ele já fez 50 voltas mais rápidas. Também é recordista no número de voltas mais rápidas. A exemplo de número de vitórias, por exemplo. 63 vitórias na carreira tem o Michael Schumacher. Takuma Sato, que é o sétimo colocado, vivendo um fim de semana especial. Um 1:37.415, a volta número 3 do Schumacher, que vai aí na liderança. Um acidente com a Sauber, hein? Felipe Massa, ali o capacete amarelo, preocupação. Tá tudo bem. Balança a cabeça no sentido negativo já o Felipe Massa. Conversa com as pessoas, tira o volante, vai deixar o cockpit, o Felipe Massa. Um acidente fortíssimo da Sauber do Massa. Pelo menos no aspecto ali da saída do carro, mas tudo sob controle ali, área de escape boa, com uma proteção de pneus ao longo de todo o guardrail. E o Massa já tudo tranquilo, lamentavelmente termina assim para o Felipe Massa a temporada de 2003. De 2002, Felipe Massa vai encerrando a temporada já na expectativa, não foi. Quando eu vi toda essa poeira levantando, não foi tão forte assim não, ainda bem. Mas o Massa encerra a temporada de 2002 na expectativa do que vai acontecer em 2003. Para onde que vai o Felipe Massa em 2003? Essa é a expectativa. A gente fica aí, talvez, na torcida para que dê tudo certo com a Jordan e que ele tenha essa chance de continuar a carreira na Fórmula 1, né, Reginaldo? Vale a torcida, tem uma boa possibilidade, é um piloto conceituado, já conversou bastante com o Ed Jordan, tem essa grande possibilidade. Agora, sem dúvida nenhuma, ele merecia um final de temporada muito melhor do que esse. Não deu sorte nessa corrida final, pela Sauber pelo menos, mas há inclusive a possibilidade, Luiz Roberto, quem sabe até dele continuar na própria Sauber. Eu repito, a gente até comentou isso ontem, o Frentzen está anunciado oficialmente como companheiro do Nick Heidfeld, mas não deu certo a estratégia do Peter Sauber para trazer um patrocinador alemão que ele esperava com a contratação do Frentzen, e o Frentzen nem sequer tem contrato assinado ainda, quer dizer, tem negociação pela frente, tem a Jordan e tem a própria Sauber. Schumacher vai completar já a volta de número 5. Schumacher, Barrichello, Coulthard, Ralf Schumacher, Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya são os 6 primeiros. Sétimo, Sato. Oitavo, Trulli. Em nono, Button. Em décimo, Heidfeld. São os 10 primeiros. Volta de número 5 sendo completada por Michael Schumacher. Aí o líder de um total de 53 voltas do Grande Prêmio do Japão, Michael Schumacher. Rubinho a 3.890 dele. Em terceiro, Coulthard a 7.826. Ralf Schumacher já a quase 10 segundos. Em quarto, em quinto, Kimi Räikkönen. Em sexto, Juan Pablo Montoya. Você vê que é aquilo que a gente estava comentando. O Schumacher deu aquela despontada nas 2 voltas iniciais, mas a diferença em relação ao Rubinho tem sido mantida. Está ali na casa do 3.7, 3.5. Os dois estão virando praticamente no mesmo tempo. Agora, muito mais rápido que as rivais todas. Aí sim, a diferença é grande, que é do Rubinho para trás. O Rubinho conquistou nesta corrida a melhor posição de largada dele no Japão. De todas as participações do Rubinho no Japão. E o Rubinho jamais chegou ao pódio no Japão, né? O melhor lugar, a melhor colocação foi um quarto em 2000. A expectativa é que o Rubinho vá para o pódio, até para fechar essa temporada da Ferrari, fazendo aí a 15ª dobradinha. Veja aí o Olivier Panis. Lento Panis. Está na última posição ali o Olivier Panis com a BAR. Aí você vê a reação dos companheiros do Olivier Panis. Olivier Panis que está se despedindo da BAR e vai para a Toyota.
em 2003. Roberto, deixando de fora a Super Ferrari, na verdade essa corrida tá em jogo aí coisas importantes. Por exemplo, a própria disputa interna entre Montoya e Ralf Schumacher. O Montoya tem 47 pontos, o Ralf tem 42. Os dois ainda lutam pelo terceiro lugar no campeonato. E a disputa entre Coulthard e Ralf Schumacher é assim, então, uma separação de apenas um ponto entre eles. Fora a do campeonato de construtores, que a luta é bastante intensa aí para ver quem é a quinta equipe, né? Tá entre Sauber, tá entre Jaguar, entre BAR, entre Jordan. A Renault já tem a posição assegurada de quarta equipe da Fórmula 1 no seu primeiro ano oficialmente como Renault Chassis, Renault Motor. Aí o Fisichella, o Mika Salo e o Villeneuve. Fisichella 11º, Salo 12º, Villeneuve 13º e o Schumacher fazendo mais uma vez a volta mais rápida. Última corrida do ano, a gente sempre costuma passar pelo placar. Olivier Panis vai pro boxe. Olivier Panis vai abandonar a prova. Olivier Panis na despedida dele da BAR, ele que vai, repito, trabalhar na Toyota na próxima temporada. Mas sobre o placar, em relação ao grid, Olivier Panis teve um problema de câmbio, né? Apenas com uma marcha. Veja ele aí. E vem da expectativa talvez até de voltar, né? Tem uma McLaren lenta. Veja aí a McLaren lenta. David Coulthard vem lento. Vai abandonando aí o David Coulthard. Essa é a impressão. Estava na terceira colocação o David Coulthard. Talvez ele consiga levar o carro para os boxes. Já ergue o braço o David Coulthard. O David Coulthard. Aí já é uma briga que se encerra, né? A dele com o Ralf. 41 pontos tem o Coulthard. O Ralf tem 42. Schumacher faz na volta número 7 a mais rápida. O Coulthard está conseguindo levar a McLaren para os boxes. Mas a gente vai ao longo da transmissão passando aí o placar dos grids das equipes. E você dizia da Williams, ficou o placar de 9-8 para o Montoya. Olha o equilíbrio. Sendo que das 9, 7 poles do Juan Pablo Montoya. É o mais apertado de todos. Esse 9-8. E o Coulthard vai direto para a garagem. Já estaciona e abandona o David Coulthard. Um ano terrível para a McLaren, que vive a expectativa de conseguir voltar aos dias de glória, aos dias de vitória na próxima temporada. Venceu uma prova esse ano em Mônaco, exatamente com o David Coulthard. E aí o momento do abandono do piloto da McLaren. Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Raikkonen, a outra McLaren. Quinto, Juan Pablo Montoya. Em sexto, o Sato agora. Em sétimo, Trulli. Coulthard, Panis e Massa já deixaram a prova do Japão. 8 voltas completadas de um total de 53. Vamos então para as informações do João Pedro Paes Leme. Roberto, você falava a respeito da festa que tem sido feita pelo Takuma Sato aqui no Japão. E realmente é tão grande a festa que os mecânicos da Jordan resolveram pintar o cabelo, parte do cabelo, com uma bola vermelha em referência à bandeira japonesa. Tá com a bola cheia aqui o Takuma Sato. O David Coulthard saiu do carro, foi lá, apoiou o relógio de volta e vai agora acompanhar o restante da corrida. Schumacher, líder, com 8 voltas completadas no Grande Prêmio do Japão. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Faltando 45 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Japão. Você viu ali o momento do Panis também levando o carro para a garagem.
Schumacher continua na frente com o Rubens Barrichello em segundo, Ralf Schumacher em terceiro. Começa a crescer agora a expectativa em relação à estratégia. Pelo desempenho dos carros, né, Reginaldo? A gente não tem ninguém andando muito mais rápido do que o normal. O indício de que nós teremos as equipes aí trabalhando com 2 paradas, né, Reginaldo? Parece que é o normal esse. Quem já tentou 3 em Suzuka não se deu bem. Então, teoricamente é isso, fazer 2 paradas. Também é uma pista que para uma é muito arriscado, porque tem bastante gripe. E aí os carros também não podem andar muito pesados, então tem que se fazer 2 mesmo. E eu chamaria atenção para o Sato, né? A corrida do Sato, né? Já o grid de largada dele, já com a melhor posição do grid em toda a carreira, e ele que passou o ano inteiro sem fazer nada, tem 0 ponto no campeonato, agora aí andando em sexto diante da sua torcida, fazendo um carnaval tremendo aí em Suzuka. A rodada do Alex Young da Minardi. Não, mas é impressionante, né? Não, é impressionante. Ele vai rodar na curva onde é só ele pode conseguir. Primeira marcha essa curva, Reginaldo. Ou segunda, no máximo. Primeira marcha. Alguns carros podem ser em segunda, mas é demais. Rodar nessa curva é demais. Sabe a velocidade ali, Reginaldo? Em torno de 70 por hora, onde ele foi rodar. Que é o ponto de menor velocidade. Não só do Japão, mas está entre os pontos de menor velocidade de todo o circo da Fórmula 1. Volta de número 10 para Michael Schumacher. Rubinho está a 5,174 do Michael Schumacher. É segundo o brasileiro Rubens Barrichello. Aí o Schumacher disse que a parte dos S's, exatamente onde ele está, é uma dos pontos mais legais da Fórmula 1, que é onde ele mais se diverte, né? No Japão e em toda a temporada. É a segunda pista da preferência dele, depois de Spa-Francorchamps, que é disparada a primeira. Aí o Ralf Schumacher e o Michael, 1,36,709. Volta mais rápida em cima de volta mais rápida, já na volta número 10. Em caso de 2 paradas, a expectativa cresce muito. Em torno da volta número 16, as paradas começam. Em melhores voltas, Luiz, o Schumacher também lidera na temporada. Ele já tem 6. Em 6 corridas ele fez a melhor volta. O Barrichello tem 5. Montoya 3. O Coulthard 1. E o Kimi Raikkonen 1. Fala, João Pedro. Vamos ver que o Felipe Massa acabou de chegar de volta aos boxes. Saber exatamente o que aconteceu ali, Felipe, naquele momento. Bom, eu acabei perdendo o carro, peguei a zebra de dentro e acabei saindo da pista e foi uma pena. Acabou a temporada um pouco mais cedo, pelo menos voltas mais cedo do que você imaginava. Com certeza, esperava ter acabado a corrida, mas infelizmente acabou mais cedo e acabou a temporada. Ontem a gente conversou um pouco sobre as possibilidades, mas para quem não ouviu a conversa, alguma novidade em relação de ontem para hoje, em relação às evoluções das conversas com a Jordan ou possivelmente até com a Sauber? Não, vamos estudar as possibilidades agora, mas por enquanto nada. Obrigado, Felipe. Momento que o Massa perdeu o controle do carro, como ele acabou de explicar para o João Pedro Paes Leme, se chocando contra a proteção de pneus e abandonando a prova, que você volta a acompanhar com imagens ao vivo o GP do Japão de Fórmula 1. A imagem do Kimi Raikkonen, 42 voltas para o encerramento. Michael Schumacher continua na liderança. Aí o Rubinho, que é segundo. Rubens Barrichello em segundo, Schumacher em primeiro. Ainda nessa briga pelos pontos, né? O Montoya tem 47 pontos, o Ralf Schumacher tem 42 pontos. O Montoya largou mais vezes na frente do companheiro do Ralf Schumacher, mas o Montoya vem com um desempenho melhor ao longo da temporada, com a performance melhor, com 47 pontos contra 42. No caso do Rubinho com o Schumacher, o placar 13-4. Sendo que das 4 vezes que o Rubinho largou na frente do Schumacher, 3 delas na pole position. E o Schumacher também fez 7 poles ao longo do ano. Mais uma vez ali o Takuma Sato.
Aí é o Fisichella e não o Sato. E o Mika Salo. E o Fisichella logo ali à frente dele. O Salo está fazendo a despedida da Fórmula 1, e provavelmente a despedida do automobilismo. Justamente no Japão, onde ele também iniciou sua carreira na Fórmula 1, ele que é casado com uma japonesa. Fez ali a chicane, para a curva da vitória, vai rasgar pela reta. E você de carona com o Mika Salo. Aí a curva 1 para a direita e agora vai para a sequência dos S's. Legal essa onboard, né? Limpa para você curtir o prazer que o piloto deve sentir ali, né? Um traçado seletivo, como é o caso da pista de Suzuka. A gente viu o Olivier Panis agora há pouco com o carro na garagem. Mas ele dentro do cockpit, ele voltou para a pista, o Olivier Panis. Briguinha boa tá aí, né? Entre o Fisichella, o Salo e o Villeneuve. Os dois carros, o Fisichella meio segundo à frente do Salo e o Salo meio segundo à frente do Villeneuve. 11º aí o Salo, o Fisichella ali à frente dele, o 10º. Aquele carrinho amarelo ali, o Jordan do Fisichella, que é o 10º. Olha a diferença, 471 milésimos apenas. Ali onde você viu bem apertado o guarda-reio, é exatamente onde eles passam em cima da ponte, né? Que faz aquela sobre a pista que também passa por baixo, um viaduto. Faltando 40 voltas para o encerramento da temporada 2002 da Fórmula 1. Você de carona aí com o Mika Salo. Corrida que segue com Michael Schumacher na liderança. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. E a expectativa agora fica em função das paradas, porque no Japão, uma pista extremamente difícil de se passar. Veja, o Reginaldo se referiu ao viaduto, o Salo passou ali sob o viaduto nesse instante. Então daqui a pouco nós teremos os primeiros pits, as primeiras paradas. As duas Ferrari aí, olha, o Schumacher e o Rubinho. 1:36.477, volta mais rápida de novo para o Michael Schumacher na volta de número 14. Veja aí a reação da equipe Ferrari, claro, o Schumacher ano passado parou na volta número 18. Diferença de pouco mais de 4 segundos do Schumacher para o Rubinho. 5 segundos a diferença do Schumacher para o Rubinho. É uma diferença que já foi de 5,6. Do Schumacher para o Ralf, que é o terceiro, olha, 20 segundos e 26 milésimos. O Schumacher, na última passada, ele saiu bem mais lento da chicane do que em outras vezes. Parecia até que ameaçava até, sei lá, uma entrada no box, qualquer coisa desse tipo. Não que a entrada é até antes, mas parecia ele mais devagar, mas logo em seguida passou normal a volta dele. Mas saiu mais lento da chicane. A gente ficou aqui com aquela impressão, né? Será, de repente, ele completou a volta e foi logo volta mais rápida? Ou seja, na volta 14. Ele está na 15ª, vai completar já já a 15ª o Michael Schumacher. A equipe Renault aí pronta para a primeira parada, para a primeira troca de pneus e reabastecimento. Vamos ver se vai ser o Trulli ou o Jenson Button. Trulli é o 7º, Button é o 8º. Olha, se parar na 15ª, se parar nessa volta agora que é a 15ª, é para sair, é para parar 3 vezes, né? Olha aí, ele consegue, ele consegue.
Tá aí o Alex Young, que por enquanto tá a pé pro próximo ano, mas vive a expectativa de arrumar um cockpitzinho. O curioso do Young é que quando ele ficou fora algumas corridas aí, o pai dele deu uma declaração dizendo o seguinte: parece que meu filho não dá mesmo muito pra coisa, não. E ele não gostou daquilo. Diz que o pai não conhecia muito bem os dotes dele. Ó, tem carro entrando no box que é carro para fazer 3 paradas. E Arno Trulli vai para os boxes. Bom, volta número 15. Reginaldo, pode ser para 3 paradas mesmo, né? Como ele foi no limite das 3 paradas, na volta 15, ainda vai ficar essa expectativa. Mas é um sintoma. A partir da 16ª, entre a 16ª e a 21ª, quem parar aí já está trabalhando com 2 paradas. Também pode ser aquela história, faz um trecho mais curto, como ele pôs 8 segundos ali de gasolina, pode ser que esse segundo trecho seja mais longo, e aí acabe fazendo só 2 mesmo. Tudo é possível. Schumacher, ano passado, fez o seu primeiro pit stop na volta 18, e o Montoya, que também parou 2 vezes, foi segundo colocado na corrida, fez o primeiro na volta 21. Você vê os comparativos aí do Michael Schumacher e do Ralf Schumacher. Absurda a diferença, né? Impressionante a diferença da Ferrari para a Williams. Você vê da que... Ferrari para a Williams, pra Williams, exatamente. Você vê que na melhor hipótese da Williams, ela andou 8 décimos acima do tempo do Michael Schumacher. Na melhor hipótese, que foi aquela volta ruim do Schumacher, do Michael Schumacher. Aí o colombiano Juan Pablo Montoya, que é o 5º. Agora Button no box. A outra Renault. A partir daquela linha branca ali, limite de 80 de velocidade. Na volta 16, o Button está aí fazendo o seu reabastecimento e a troca de pneus. Veja o trabalho da equipe Renault. 7.6. O trabalho da equipe Renault. E mais uma vez de carona com o Sato. E é 6º, o japonês Takuma Sato. A Renault acreditando bastante. E daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, nós teremos as emoções do Grande Prêmio da Malásia de moto velocidade. O Alexandre Barros, é a segunda corrida dele com a moto de 4 tempos, né? Largando na pole position. Seguro o Takuma Sato aí, corrigiu legal. E logo depois da Fórmula 1, portanto, as emoções da moto velocidade. O Alexandre Barros, que venceu no Japão na última prova e vive a expectativa aí de lutar de novo pela vitória, largando na pole position. Agora informações do João Pedro Paes Leme. Luiz Roberto, conversei agora há pouco com o David Coulter, que já voltou para o box da McLaren. Ele disse que o problema foi um problema eletrônico. Ele e os mecânicos não souberam diagnosticar exatamente qual. Perguntei se era muito decepcionante terminar uma temporada que já foi decepcionante dessa maneira. E qual era a esperança para o ano que vem? Ele, bem-humorado, disse o seguinte: a esperança para o ano que vem é que o carro, já nos testes, seja bem melhor do que o dessa temporada. João Pedro, mas a McLaren já disse que não corre as 3 primeiras corridas com um carro novo. Vai usar esse carro, claro que desenvolvido, mais trabalhado, mas já considera o seu projeto atrasado, a ponto de marcar a estreia só para o Grande Prêmio de San Marino, o que é muito ruim, porque a gente espera um equilíbrio maior. Todo mundo na Fórmula 1 quer um equilíbrio maior para a temporada de 2003. McLaren confirmando a sua dupla de pilotos para o próximo ano, a mesma dupla. E no placar do ano, o Raikkonen largou 10 vezes na frente do Coulter. Mas em compensação, o Coulter fez 41 pontos contra 20 do Raikkonen. E ganhou uma corrida em Mônaco. A Toyota está prontinha para a parada daqui a pouco do Mika Salo, que está aí brigando Fisichella e Salo já há muitas voltas. Coladinhos os dois. Veja que ele vai para o box
a Toyota na expectativa já desde a volta anterior. E o Salo vai para o box para fazer o seu pit stop. O primeiro pit stop do Mika Salo. Também estratégia para 2 paradas. Aí o trabalho da Toyota. Salo que se despede da Toyota nesta corrida. 8.4, vai voltando o Mika Salo. Ano que vem a Toyota terá o Olivier Panis e a possibilidade do brasileiro Cristiano da Mata, campeão da kart Indy desta temporada. Ontem nós tivemos um depoimento aqui na Globo do Cristiano da Mata, dizendo que está tudo muito bem encaminhado, falando praticamente já como piloto contratado, mas a gente sabe que a Toyota não pode anunciar antes do fim da temporada. Tomara que dê tudo certo. Vamos ter mais um brasileiro muito competitivo na Fórmula 1 no ano que vem. Aí o Villeneuve é nono, a BR está pronta para a parada. Olivier Panis, que parou 2 vezes, tentou voltar, já abandonou. A BR que está na pista é esta do Villeneuve, que agora está ali logo atrás do Fisichella em nono. Felipe Massa, o brasileiro, já abandonou. Acabou saindo da pista, batendo. Tá tudo bem com Massa, mas deixou a prova. Terminou assim para ele a temporada 2002. E o Rubens Barrichello é segundo. Desde o momento da partida, a Ferrari liderando com seus 2 pilotos. Villeneuve vai então para o box. E o Heidfeld também. Veja o trabalho do Heidfeld, parando primeiro com a Sauber. O Heidfeld que é 7º, o Villeneuve é 9º. As 2 equipes trabalhando. 9.4 Heidfeld, 7.8 Villeneuve. E os 2 vão voltando. Limite, repito, de velocidade aí, 80 por hora. E agora cresce a expectativa para a Ferrari, que está aí já. Quem será que para primeiro? Schumacher ou Rubinho? Schumacher é o líder. Schumacher no box. Aí o Schumacher. Tem 22 segundos, 570 milésimos de vantagem para o terceiro colocado, o irmão dele da Williams. Demorou, hein? 9.4. O cronômetro demorou um pouquinho também para parar ali, mas de qualquer forma demorou mais do que o habitual, né? Demorou para limpar ali a sujeira dos radiadores, tirar aquele que entra na frente dos radiadores, que pode provocar um superaquecimento. Demorou bastante. Voltou na frente da Williams ali o Schumacher. E aí o Rubinho, agora a expectativa para o pit stop do Rubinho, o primeiro. Agora vê a superioridade de uma Ferrari, né? Em 20 voltas, o Schumacher entra no box e volta ainda na frente das rivais. Quer dizer, ele só está atrás do Rubinho, que não parou ainda, mas voltou na frente do Ralf Schumacher, do irmão dele, que é o terceiro colocado, que é o primeiro rival. Agora a vez do Giancarlo Fisichella com a Jordan. A volta número 20 até a volta número 21, a expectativa do limite ali para quem vai fazer 2 paradas. (9.6) aí o trabalho do Fisichella. E a Ferrari prontinha para o Rubinho. Fisichella que vai continuar na Jordan no próximo ano. Hoje aí o Rubinho fazendo a chicane e vai para o box. Você vê que agora o piloto, já de alguns anos até, o piloto faz a chicane e entra para o box. Antes era antes da chicane a entrada para o box. Com essas pequenas alterações, a pista está 41 metros mais curta. A pista de Suzuka. Vamos ver o trabalho do Rubinho com a Ferrari. 19.315 a vantagem para o Ralf. O Rubinho voltou antes desses 9.8 também. O cronômetro demorou um pouquinho para o stop ali. Demorou para parar. 9.1 ele já estava saindo. Agora vai ser a vez do Sato. Jordan pronta. E o Takuma Sato vai para o box para fazer o seu pit stop e o seu reabastecimento.
Chega aí o Sato, que estava em sexto. .6, trabalhou legal a Jordan. Agora a vez do Della Rosa com a Jaguar fazer o seu pit stop. E o Sato voltou aí na nona posição. Você viu a torcida ali para a volta do Sato, né? A torcida em pé acenando para o seu ídolo, Takuma Sato. E já já vai ser a vez do Raikkonen, que é o quarto box, enquanto você está de carona com o Sato. Aí a imagem do Raikkonen, na volta número 22. O limite ali para fazer duas paradas. .9, voltando o Kimi Raikkonen. O David Coulthard, outro piloto da McLaren, já abandonou. Você vê que aquela parada do Schumacher realmente demorou um pouquinho mais, porque os mecânicos demoraram para tirar toda a sujeira que fica em volta do radiador, para não provocar o superaquecimento. Porque com 9.4, o Schumacher, os mecânicos botaram 83 litros de gasolina no tanque do Schumacher. E o Rubinho, com menos tempo, 9.1, saiu com 88 litros. Então a demora do Schumacher não foi pelo abastecimento, e sim pelo trabalho dos mecânicos para limpar o radiador. Tá voltando o Irvine. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. É o Grande Prêmio do Japão, a última etapa da temporada. Michael Schumacher segue na liderança. E logo depois das emoções da Fórmula 1, você vai ter o Grande Prêmio da Malásia de moto velocidade. Os lances mais importantes do GP da Malásia de moto velocidade. E o Alexandre Barros está lá na expectativa de conquistar mais uma vitória, largando na pole position. Vale sua torcida e já já depois da Fórmula 1 os lances da moto velocidade para você. Schumacher, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello terceiro. E o Raikkonen quarto. Montoya em quinto, Trulli em sexto. São os 6 primeiros. E agora, enfim, o Ralf. Chegou a vez do Ralf. A Williams se prepara para fazer mais um pit stop. O Ralf está ali à frente do Rubinho, mas dos pilotos dos ponteiros não parou ainda. Montoya também ainda não parou. Os 2 carros da Williams, a Williams ainda não fez as suas paradas. O Montoya dá pinta de que será realmente o último, como foi no ano passado. O último a parar. Ralf vai para o boxe. Veja aí o Ralf Schumacher. Ano passado, o Montoya parou na volta 21. Esse ano, um pouquinho mais tarde ainda, o Ralf, o primeiro a parar. Na volta número 24, portanto, parando o Ralf Schumacher. Aí voltando o Ralf. Na frente do Raikkonen. Volta, portanto, em quarto. E você de carona agora com o Kimi Raikkonen e a McLaren. E neste domingo, as emoções do Domingão do Faustão. Você vai curtir a alegria da Rainha Xuxa e a presença de astros e estrelas mirins que agitam a telinha. Neste domingo, 6 da tarde, no Domingão do Faustão, logo depois do futebol.
A expectativa agora do pit stop do Juan Pablo Montoya, né? Entrou na volta 25. A partir daí vai ficar uma expectativa de possibilidade de uma parada só, mas em tese seria a partir da 30ª volta para um pit stop só. Mas de qualquer forma, vamos ver, tá fazendo aí a chicane, aí vai direto para os boxes ou vai seguir na pista, vamos ver. Montoya pro box. Pit stop do Juan Pablo Montoya na 25ª volta. Ele iria completar esta 25ª volta se fosse pela reta, mas foi para os boxes. O Juan Pablo Montoya completa nos boxes. Bom, é uma corrida de 53 voltas. Pode ser que ele ponha mais gasolina aí para tentar fazer. Ele fez 25 voltas no primeiro set de pneus. Pode tentar fazer 28, mas não tem gasolina para isso não. Muito rápido, 7.8. 7.8 deve ter posto em torno de 76, 77 litros. 74 confirmado agora. Ou seja, a tendência de Claro vai fazer mais uma parada. A Williams do Montoya. Veja aí o Villeneuve. 12º, Fisichella ali 11º. E essa luta aí tá desde o início. Bom, depois das paradas dos ponteiros, Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Raikkonen, Montoya e Trulli são os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Meriva, nada será como antes. Vulcano, a fúria, vai ser adrenalina pura. Nesse domingo, 2 da tarde, em temperatura máxima. Pilotos vão completar já a volta de número 26 do Grande Prêmio do Japão, de um total de 53 voltas. O maior vencedor do GP do Japão, Michael Schumacher. Foram 4 vitórias do Michael Schumacher. Olha o número de poles também do Schumacher, 6 vezes, largando na posição de honra. O Brasil no Japão venceu com Ayrton Senna em 88 e 93 e com o Nelson Piquet em 90. Ontem foi a 7ª no Japão. Em tempo, hein? 7 vezes largando na pole position no Japão. Em compensação entre as equipes, não é a Ferrari a grande vencedora do Japão, é a McLaren ainda, com 6 vitórias, a Ferrari 5, quer dizer, esse ano a tendência é empatada. E olha o Villeneuve que vai para cima do Fisichella finalmente, uma briga muito boa aí, briga que vem desde o início da corrida, aliás. Fisichella 11º, Villeneuve 12º. Os 2 carros equipados com motores Honda. A freada da chicane, que é um dos pontos de ultrapassagem. O Villeneuve não conseguiu. Esse lance aconteceu a 2 voltas e eles continuam aí, bem próximos. 27 voltas completadas, faltando 56 para o encerramento. Voltas. Continuamos acompanhando aí Salo, Fisichella, Villeneuve. E o Schumacher continua disparado lá na frente. A Ferrari disparada na frente. 7 segundos, 7.1 a diferença do Schumacher para o Rubinho. Olha aí, agora o Fisichella passou direto na chicane. É porque o Villeneuve faz algum tempo que o Villeneuve está tentando um traçado diferente ali. Ele vem bem aberto para tentar entrar por dentro ali. Olha aí, olha o replay. E o Fisichella vai acabar passando reto.
Foi nessa chicane que Ayrton Senna e Alain Prost se enroscaram em 89. O Senna foi ajudado ali pelos fiscais, saiu pelo lado de fora da chicane, voltou para a pista, venceu a prova e depois foi desclassificado. E nessa chicane também, no título de 88, Senna teve um problema na largada da pole, caiu para a 18ª, foi ultrapassando todo mundo nessa pista que você está acompanhando, sabe da dificuldade que é para passar. E naquele ponto da chicane também foi um show de ultrapassagens, e inclusive as decisivas contra o Alessandro Nannini e o Alain Prost. Naquela corrida o Senna era pole, o carro ficou parado na largada, ele acabou saindo em 12º, na primeira volta ele era 8º, na 17ª volta ele estava em segundo, já colado no Prost, e aí começou aquela garoa, não teve para ninguém. Globo, a gente se vê por aqui. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. E o Villeneuve agora perdeu o motor. Segurou ali para evitar uma batida. Vai para a grama. Já está abandonando o Jacques Villeneuve. E a gente perde aí a curtição que estava a tentativa dele de passar o Fisichella. Vai logo, né? Pode pintar fogo ali. Estava bem na corrida, estava muito bem na corrida. Muito bacana o jeito agressivo com que ele partiu para cima do Fisichella. Isso é uma característica muito própria do Villeneuve. Mas o motor não aguentou, também não aguenta tudo não, né? Esquenta tudo ali. Saiu correndo mesmo o Villeneuve. Veja como ele está próximo do Fisichella. No momento que estoura o motor da BAR, o motor Honda da BAR do Jacques Villeneuve. Veja como tem fogo ali. Aí o canadense Jacques Villeneuve vai continuar na próxima temporada na BAR, campeão com Williams em 97. Villeneuve disse essa semana que se não tiver uma temporada mais competitiva, mais interessante, de brigar mais pelos pontos, pelo pódio, talvez ele repense o futuro dele de continuar ou não na Fórmula 1. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Kimi Raikkonen, Montoya, Trulli, Button são os primeiros. Em oitavo, o Sato, aí nono, Heidfeld, Salo em 10º, Fisichella 11º, Irvine 12º, Della Rosa 13º, aí Weber 14º. São aqueles que estão na pista. O brasileiro Felipe Massa abandonou. Rubinho é segundo e Schumacher é primeiro. A diferença entre Schumacher e Rubinho já passa da casa dos 8 segundos. O Schumacher então faz a corrida tranquila, como ele fez em Spa-Francorchamps, são os dois circuitos que ele mais gosta na vida. O de Spa, onde ele ganhou, e o de Suzuka, onde ele é grande favorito e vai liderando com tranquilidade em cima do Rubinho. Uma curiosidade sobre a numeração do chassi dos carros da Ferrari utilizados esse ano, demonstra que o Rubinho, por exemplo, ganhou a corrida da Hungria com o chassi de número 219, que é exatamente aquele da corrida, a famosa corrida da marmelada na Áustria, aquela em que ele teve que dar a vitória de presente para o Schumacher. Então o Schumacher ganhou 3 corridas, San Marino, Áustria e França, com esse chassi 219, que é o mesmo que o Rubinho usou na Hungria. Com o 215, o Schumacher ganhou o da Austrália, que foi o primeiro chassi desse modelo F 2002. Quando o Rubinho até não tinha ainda esse carro, só tinha o Schumacher. Com o chassi número 221, o Schumacher ganhou 5. Espanha, Canadá, Inglaterra, Alemanha e Bélgica. 221. Com o 220 ele ganhou o Brasil. E o Rubinho veio a correr com esse carro em Nürburgring e também ganhou. O mesmo carro do Schumacher no Brasil. E na Itália e em Indianápolis, o Rubinho ganhou com o último chassi da Ferrari, o número 224, que é provavelmente esse que utiliza o Schumacher hoje.
que a partir dessa corrida, terminada aquela briga pelo vice, o Rubinho já não tem a prioridade do carro reserva, já é do Schumacher, nessa corrida já era se ele tivesse tido a necessidade, então ele deve ter o melhor chassi, pelo menos o mais novo. A diferença aí do Heidfeld pro Fisichella. O Heidfeld nono, o Fisichella 11º. Aí o Takuma Sato, que é o 8º. O japonês Takuma Sato na expectativa de chegar na zona de pontos. Segundo ele, para retribuir o carinho da torcida japonesa, que incentivou o Takuma Sato ao longo do fim de semana todo. Cada gesto do Sato motivo para a torcida. Mais de 100 mil pessoas em Suzuka para essa torcida ir ao delírio. Veja só a diferença de velocidade. Olha, o Schumacher chega com a Ferrari a 294 por hora, enquanto que o Sato a 276. voltas completadas. Schumacher, Barrichello, Ralf Schumacher, Raikkonen, Montoya, Trulli, os 6 primeiros. Tá aí o Ed Jordan. E o Ed Jordan, um dos poucos chefes de equipe a concordar aí com as propostas do Max Mosley, presidente da FIA, de botar lastro em carro, fazer troca de pilotos. O Ed Jordan está animado com essas possibilidades. A você que não pôde acompanhar ao longo da semana essas informações, você de carona aí com o Sato, na segunda-feira, os homens da FIA disseram a expectativa de melhorar a competitividade daqui para frente. Olha, com certeza, as sugestões que a FIA tem recebido, porque só as que a gente recebeu por e-mail já são bem melhores que as 9 propostas por eles. Quer dizer, as 9 que eles propuseram não tem o menor sentido. E tem muitas coisas aproveitáveis nos e-mails que a gente recebe. Jenson Button no box, veja aí. Na volta de número 32. Foi a primeira parada, a primeira vez, no primeiro pit stop. Opa! Era para sair ainda. E aí foi-se embora. 9.8 o tempo que o Button levou ali na sua segunda parada. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Raikkonen perdeu ali quando passou pela zebra, exatamente no ponto que o Massa abandonou a prova, só que o Raikkonen conseguiu trazer. E aí a Renault do Jarno Trulli, abandonando o grande prêmio do Japão. Pode até ser pane seca do Trulli, porque ele deveria fazer o pit stop agora, o seu segundo pit stop da Renault, que pretendia fazer 3 os 2 pilotos. O Button já fez 2 e vai fazer um terceiro. Acho que seria a volta dele agora e não deu para completar. E o Raikkonen realmente, Luiz Roberto, saiu exatamente no ponto do Massa. Você viu como é difícil voltar, ali é terra, não é brita. Quase que a terra joga o carro para o guarda-rei como jogou o do Massa. E logo depois da Fórmula 1, as emoções da moto velocidade, o grande prêmio da Malásia, Alexandre Barros largando na pole position. Já, logo depois das emoções da Fórmula 1. Com relação ao ano passado, o Schumacher parou na volta 18 e na volta 36. Veja o momento que ficou a Renault do Trulli ali e o Sato passando por ele. Daqui a pouco a expectativa já para a segunda parada dos ponteiros. Mas o Grande Prêmio do Japão marcando algumas despedidas, né? O Jenson Button está se despedindo da Renault, vai para a BAR no próximo ano. O Mark Webber está saindo da Minardi, expectativa de acertar com a Jaguar. Takuma Sato, o maquinista que não está correndo, se acidentou no treino. O Jung, que já abandonou, por enquanto, sem time. Estão a pé no próximo ano. O Irvine não sabe o seu futuro ainda. O Panis está saindo da BR para andar de Toyota no próximo ano. O Mika Salo está se despedindo da Fórmula 1. E o Felipe Massa, a gente vive a expectativa do Massa, se ele realmente vai conseguir um lugar na Jordan no próximo ano. É esse que a gente via aí na câmera on-board, o Takuma Sato. É um concorrente sério do Felipe Massa na Jordan. Ele que já está na Jordan, pode ser que está pretendendo continuar, mas é o lugar pretendido também pelo Felipe Massa, que tem uma boa possibilidade. E na Jaguar,
pode entrar o Pisonia correndo com o Mark Webber. Nesse caso, De La Rosa seria despedido. E o Irvine provavelmente não continua, mesmo pela política nova da Ford de não manter um piloto com um salário tão alto quanto o do Irvine, que ganha 11 milhões de dólares. É um piloto, aliás, que já fez o que tinha que fazer na carreira. Diferença do Schumacher para o Rubinho, 9,7. Aumentando, na volta anterior 8,9, aumentando a diferença do Michael Schumacher para o Rubinho. Vai se aproximando o Michael Schumacher da vitória de número 64. Mika Salo agora vai para o box. Vai o Mika Salo. Na volta de número 32. 35, perdão. 8,6. E o Salo vai voltando. 18 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Japão. E aí o Schumacher vai conquistar um feito, né? Ele será o único piloto da história a ter pontuado em todas as provas do mesmo campeonato. Até hoje, apenas um piloto conseguiu terminar todas as provas de um mesmo campeonato. O americano Rich Gunther, em 1964. O Schumacher, além de terminar todas as provas, ele está pontuando em todas as provas. E mais do que isso, para ficar impressionante essa marca, essa é uma marca difícil de ser batida, hein? Pódio em todas as provas do ano. E 17, na época do Gunther, eram 10 corridas por ano. É um feito espetacular do Michael Schumacher. Isso num ano, isso num campeonato. Mas você pode somar as duas também, as duas últimas corridas do ano passado, aí vai a 19. Aí os preparativos da Jordan. E o Rubinho firme em segundo para mais uma dobradinha. Será a 15ª dobradinha de Schumacher-Rubinho. Nick Heidfeld agora vai para o box. 7º colocado Nick Heidfeld. E Fisichella também vem ali, a Jordan parando o Heidfeld e parando também o Fisichella. Os dois na mesma imagem para você. Sato aqui à frente, carro com predominância da cor azul. O Heidfeld, perdão, e atrás no carro amarelinho, veja aí o Fisichella, os dois voltando para a pista. (9,4) o Heidfeld, 9 segundos cravados o tempo do Fisichella. Takuma Sato está na 6ª posição, mas vai ter que fazer o seu segundo pit stop. E aí mais uma vez o Salo, com o Fisichella ali à frente dele. 17 voltas para o encerramento. Globo, a gente se vê por aqui. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. (17 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Japão e a Ferrari está pronta. E o Sato, que estava em 6º, na volta 36 vai para sua segunda parada. Veja ele aí, a câmera de bordo do Takuma Sato. Segura legal para o Takuma Sato. O Heidfeld deve recuperar essa posição e a 6ª do Takuma Sato. 8,6, vai voltando o japonês Takuma Sato se despedindo nesta corrida da Jordan. Fazendo a melhor corrida da vida dele. Já teve a melhor posição de largada da vida e a melhor corrida da vida dele. Merecendo chegar nesse 6º lugar e marcar também o primeiro ponto da carreira dele. Rubens Barrichello no box. Você vai com o show do Sato. Veja aí agora o Rubinho. Na 37ª volta, Rubinho parando. 8,1, voltando o Rubinho. Rubinho segundo na corrida. Voltando na frente do Ralf, o Rubinho tinha vantagem suficiente para isso. E você vê o Sato mais uma vez no momento que ele saía do box. Essa faixa branca colocada na saída do box tem que ser respeitada. O piloto não pode passar pela faixa branca, porque aí
é punido com o drive-thru, né? Que a punição foi instituída na Fórmula 1 nessa temporada, que é aquela passagem pelos boxes. E a Ferrari continua pronta agora para o Schumacher. O líder da prova, o Schumacher. Quer dizer, o Rubinho já fez as duas paradas. E o Schumacher agora vai para o box. Aí a Ferrari prontinha, vem o Schumacher. 80 de limite. Você viu a diferença do Schumacher para o Ralf, que apareceu ali como terceiro colocado. 8 segundos. Tá voltando aí o Michael Schumacher. Missão cumprida da equipe Ferrari, mais uma vez, né? Eles podem se cumprimentar aí, porque missão cumprida mesmo de tantos pitstops na temporada toda, todos perfeitos, sem um grande problema. O grande problema da equipe Ferrari este ano foi aquele cavalete na largada do carro do Rubinho, mas não é o cavalete em si, mas de não ter terminado o trabalho de um problema que tinha acusado no carro e eles não terem terminado ainda no grid antes de os carros saírem para a volta de apresentação. Essa foi a mácula da Ferrari na temporada. Agora há pouco, quando o Schumacher parou, a gente viu a diferença dele para o Ralf, como se o Ralf estivesse em terceiro, mas o Ralf está na frente do Rubinho. O Rubinho voltou na frente quando saiu do pit stop do Raikkonen. Então, o Ralf está na frente do Rubinho, mas o Ralf vai parar de novo. A Williams, inclusive, está pronta, você viu. Pode ser agora, nesta volta, o Ralf Schumacher. Mesmo ele tendo feito uma parada apenas contra as duas do Rubinho, ele está 6 segundos à frente do Rubinho só. E o Fisichella com problemas aí, estourando o motor, está abandonando. Mas o motor Honda que não segura o rojão. E em casa. E em casa, exatamente, no circuito dela. Agora, e o Sato, ao que tudo indica, é que vai fazer as honras aí da Jordan e da Honda, né, em pleno Japão. Ralf Schumacher vai para o boxe. Então o Rubinho vai voltar para o segundo agora. Volta 39 para o Ralf Schumacher. 14 para o encerramento da corrida. Está aí a parada do Ralf. Mais uma vez ali a imagem do Fisichella, que abandonou um problema no motor Honda do seu carro. A melhor de todas as paradas da corrida foi essa do Ralf Schumacher, 6.8. 6.9 o carro já tinha saído, 6.8. Foi o melhor trabalho. Então, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher em quinto. Takuma Sato em sexto. Vai ser uma festa se chegar na zona de pontuação o Takuma Sato. Aí os que abandonaram, Panizo, Coulthard, o brasileiro Felipe Massa. Vai ser a 15ª dobradinha, hein? De Schumacher e Rubinho. Eles estão empatados com Senna Prost. Essa será a dupla com o maior número de dobradinhas. Olha a galera japonesa aí. É bonito. Williams agora prontinha para o Montoya, que é quinto e vai fazer o pit stop. E o Sato é o sexto. Montoya tem uma vantagem considerável. E o Sato está aí também com uma vantagem confortável pro Button. Mas olha ali, sai uma fumaçazinha ali na hora da passagem, né? Vamos ver. Montoya no box, na volta de número 40, hein? De um total de 53. Tá aí parando o Montoya. Mas ele tinha uma vantagem quase de uma volta pro Sato. Vai voltar tranquilo na quinta posição o colombiano Juan Pablo Montoya.
Aí a volta do Montoya, 13 voltas para o encerramento do GP do Japão. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, com Antártica é mais gostoso. E daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula 1, Grande Prêmio da Malásia de moto velocidade, de MotoGP. Alexandre Barros largou na pole position. A Globo vai mostrar para você os lances mais importantes do Grande Prêmio da Malásia. E a McLaren aí Della Rosa tá aí, ficando na grama com a Jaguar. O Della Rosa também abandonando. Vamos ver o Raikkonen. Leva para a direita e vai para o box. O Kimi Raikkonen. É terceiro o Kimi Raikkonen. Para o Raikkonen, você viu o Montoya na expectativa de ganhar essa posição, aí fazendo aí a chicane. Veja aí que legal. Aí voltar o Raikkonen, o Montoya já deve estar fazendo ali a curva da vitória. Veja lá. Mas volta na frente o Raikkonen do colombiano Juan Pablo Montoya, que está aí para você. Legal, né? Esse é o corte legal, né? ...41 voltas completadas. Michael Schumacher, Rubens Barrichello. Aí Ralf Schumacher. Schumacher tem uma vantagem de 12 segundos e 200 para o Rubens Barrichello. Absolutamente tranquilo, Schumacher. Aí firme aí para a 11ª vitória dele, Schumacher, na temporada. A diferença do Raikkonen para o Montoya, 6,99. ...294 velocidade final do Schumacher em comparação com o Montoya, 281. 13 km por hora a mais, falando a Ferrari. A diferença do Raikkonen para o Montoya se mantém. Diminuiu um pouquinho, mas se mantém. E tá aí o Michael Schumacher. 177 largadas neste fim de semana. Está caminhando para a vitória de número 64, 50 vezes na pole position, 50 voltas mais rápidas. Será o pódio de número 114 do Michael Schumacher. E com essa liderança, das 177 corridas que ele participou, 102 na liderança do Michael Schumacher. Números inquestionáveis para a alegria aí do Jean Todt e dos amantes da velocidade em todo o mundo. E um total até agora, sem contar essa corrida do Japão, de 935 pontos. O Schumacher, que já tinha o recorde de vitórias no ano de 9, já era dele e do Nigel Mansell, dele, aliás, 3 vezes. Em 95, em 2000 e 2001, e do Nigel Mansell com 9. Aí ele estabeleceu 10, quando foi neste ano no Grande Prêmio da Bélgica, e agora a 11ª. Outro recorde difícil, que desafio, né? Para a história aí da Fórmula 1. E além de tudo, igualando os 5 títulos de Juan Manuel Fangio. Mas por falar em números, né, Reginaldo, é bom a gente dizer o seguinte, né? O automobilismo brasileiro na Fórmula 1 tem uma história fantástica. O Brasil tem 84 vitórias, só perde para a Inglaterra, que tem 115. Né? O Brasil tem 102 poles, e só perde para a Inglaterra, que tem 114. Não, e tem mais uma coisa, Luiz Roberto. Diga, Reginaldo. Não é Inglaterra, né? É que no automobilismo trata-se de Grã-Bretanha. E aí tem escocês no meio, tem irlandês e tem inglês. Se for fazer uma separação, a conta é bem outra. Sem contar a quantidade de pilotos britânicos, que a sede da Fórmula 1 é na Inglaterra, que é muito maior do que a quantidade de pilotos brasileiros na Fórmula 1, tem um total de 25. Até hoje, historicamente 25.
E o Rubens Barrichello vai aí dando sua contribuição nos pontos das vitórias. 5 vitórias até aqui na carreira, fez 6 poles o Rubinho. E olha, esse número é tão expressivo que o Emerson fez 6 poles. Bicampeão mundial, fez 6 poles a vida toda. O Nelson Piquet fez 24 e o Ayrton 65. O Ayrton ainda mantém este recorde de largar na pole position. Logo mais, depois das emoções da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Malásia de moto velocidade. 9 voltas para o encerramento do Grande Prêmio do Japão. Michael Schumacher liderando, Rubens Barrichello é segundo. Eles vão para a 15ª dobradinha desta dupla. (15 dobradinhas ao longo da performance dos dois na Ferrari e já fizeram 8 no ano. Será a 9ª dobradinha dos dois. Antes disso, eles correndo junto no ano de 2000, eles fizeram 3 dobradinhas. Em 2001, 3 dobradinhas. Até então era sempre na ordem Schumacher, Barrichello. Agora este ano que fizeram 8. E aí o Rubinho algumas vezes inverteu essa ordem. Isso porque a primeira vitória do Rubinho em 2000, ele ganhou, mas o Schumacher não estava na corrida. O Schumacher saiu fora logo na primeira volta daquele Grande Prêmio da Alemanha. Esse ano todas, Reginaldo, que o Rubinho venceu, o Schumacher chegou em segundo. Aí terminando a temporada da Fórmula 1. É bom a gente dizer que as equipes de ponta, né? A Ferrari, a McLaren e a Williams, a Sauber ainda não definiu, mas as 3 primeiras já têm as mesmas duplas de pilotos para a próxima temporada. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Chevrolet Meriva, nada será como antes. E neste domingão do Faustão você vai curtir a alegria da Rainha Xuxa e a presença de astros e estrelas mirins. Continua na penúltima posição, mas com 18 partidas disputadas. Paysandu, por exemplo, jogou 15, faz a 16ª amanhã, é o último colocado. A situação do Palmeiras continua delicadíssima no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Risco sério de rebaixamento. São Paulo venceu 3-0 o Figueirense lá em Santa Catarina. Foi a 31 pontos, está na vice-liderança. E o São Caetano ganhou do Vasco 2-0 e é o líder do Campeonato Brasileiro com 32 pontos. Domingo com mais 8 jogos, sempre importantes. Destaque para Internacional e Fluminense, para Corinthians e Gama no Distrito Federal. A reabertura do Mané Garrincha a receber um grande público com certeza. Além de toda a rodada e a Globo mostrando para você os lances dos jogos da rodada do campeonato, você sabe. Os gols, a cobertura completa. O Brasileirão que chega num momento decisivo aí para aqueles que lutam pela classificação e também para aqueles que querem fugir do rebaixamento. Pessoal da Williams. Frank Williams não esteve no Japão no fim de semana. Diferença do Ralf para o Raikkonen 6,7. O Ralf também com tranquilidade. E do Raikkonen para o Montoya, que é o 5º. Também uma diferença. Diferença de 9 segundos do Raikkonen para o Montoya, também confortável. Estão todos aí, em tese, garantidos, a não ser que haja um problema técnico-mecânico ou um erro do piloto, né? E isso acontece, e aconteceu muitas vezes. Eu me lembro sempre da última vitória do Nelson Piquet, que foi no Canadá, e o Mansell liderava com uma folga danada, já fazia gestos para a torcida e tal, e de repente, na última volta, o Mansell teve um problema, pane seca, faltou gasolina e o Piquet venceu. Foi a 23ª vitória do Nelson com Benetton e a última vitória do Nelson Piquet na sua gloriosa carreira como piloto de Fórmula 1, o tricampeão Nelson Piquet. O Mansell dava até, eu me lembro que ele dava até tchauzinho para a torcida, né? E depois, aquela história do Mansell, aí acontece as coisas com ele, ele sai esmurrando o volante.
grande figura, né, Edilmans? Faz falta a Fórmula 1. E como faz, né, Reginaldo? E olha aqui, olha a curiosidade, né? O Sato aí mantendo a sexta colocação, tem até medo de secar. Estamos torcendo para o Sato marcar esse pontinho na carreira. E com isso, olha a importância, por isso você viu a cara do Ed Jordan de satisfação agora há pouco. Isso daria um ponto a Jordan que ultrapassaria a BAR, a sua grande rival, que é as duas que correram com o motor Honda esse ano. Inclusive a BAR conseguiu a vantagem de levar a Honda e a Honda largou a Jordan para ficar só com a BAR. Então imagine a satisfação do Ed Jordan de conseguir esse pontinho. E igualaria em número de pontos a Jaguar, que tem 8, né, Reginaldo? É esse ponto lá nessa briga aí no miolo. E vai ser legal, essa torcida japonesa vai fazer uma festa como estivesse vencendo o campeonato. Do Raid para o Salo, 9 segundos e 29 milésimos. Aí do Salo para o Ivani, 10,888. São as diferenças. Olha aí, ó, voltando àquele assunto de pilotos britânicos e número de vitórias britânicas e pilotos brasileiros, número de vitórias. O Brasil participou na Fórmula 1 com 25 pilotos em toda a história de 52 anos de Fórmula 1. E a Grã-Bretanha teve 152 pilotos. Daí a diferença de vitórias, mesmo ainda, além de tudo, ainda considerando-se que neste Grã-Bretanha estão incluídos os pilotos ingleses, escoceses e irlandeses. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya e o Sato, os 6 primeiros do Grande Prêmio do Japão. E a Ferrari vai se aproximando da 9ª dobradinha na temporada. Rubinho e Schumacher vão escrever definitivamente seus nomes nas estatísticas da Fórmula 1. A dupla com o maior número de dobradinhas. Os dois estão empatados com Senna Prost, 14 dobradinhas. Essa será a 15ª. E o Schumacher vai a impressionante marca de 64 vitórias. E mais do que qualquer outra estatística. Ralf Schumacher com problemas, hein? Motor do Schumacher, tá aí o Ralf. Ralf parando. E o Takuma Sato vai para quinto, olha a festa da Jordan. Veja aí o Takuma Sato. Agredindo ali a zebra na boa e o Ralf Schumacher. E o Button vai marcando mais um pontinho para a Renault. Ela não precisa nem disso para ser 4ª colocada no campeonato, que já é, mas é mais um pontinho aí na última prova. Jenson Button, portanto, ganhando uma posição. Agora é o 6º. E o Raikkonen, com a McLaren, vai para a 3ª posição, vai ganhando lugar no pódio. O Kimi Raikkonen com o abandono do Ralf Schumacher. Esses abandonos de fim de corrida, a gente lembrou do Mansell lá com o Piquet, eles acontecem. E tá aí o Takuma Sato. Momento do estouro do motor ali do Ralf Schumacher. E o abandono do alemão e a comemoração do pessoal da Jordan. E aí o cabelo do pessoal da Jordan, que o João Pedro tinha dito agora há pouco, todos com um círculo vermelho imitando a bandeira do Japão na cabeça. Daqui a pouco tem as emoções da moto velocidade. E neste domingo, Vulcano, a Fúria, vai ser adrenalina pura. Este domingo, 2 da tarde, em temperatura máxima. Aí, Michael Schumacher. 4 voltas para o encerramento, 4 voltas para Schumacher chegar à marca de 64 vitórias na carreira. Três voltas para o final agora. Completa a volta de número 50, Michael Schumacher. Rubens Barrichello é segundo. Kimi Raikkonen é terceiro. Juan Pablo Montoya é quarto. Takuma Sato, pela primeira vez marcando pontos, é o quinto.
Milhares de bandeirinhas japonesas nas arquibancadas de Suzuka. E o Jason Button é o 6º colocado com a Renault. Aí o Raikkonen, que está garantindo lugar no pódio. É o 3º com a McLaren. E o Rubinho, com isso, vai somando mais 6 pontos. Chegando a 77 pontos. A melhor performance do Rubinho em toda a sua carreira. E numa temporada de 4 vitórias. São 4 vezes no 2º lugar o Rubinho no ano. E um 3º no Canadá. E mais uma dobradinha da Ferrari. Prestes a acontecer desta vez em Suzuka. Juan Pablo Montoya é o 4º. Diferença do Schumacher para o Montoya, 45 segundos. A temporada para o Montoya valeu especialmente pelas 7 pole positions. E aí de carona com o Sato. Virou a estrela do fim de semana o Takuma Sato. Vamos ver se a gente tem a passagem dele pela reta principal, onde tem a maior concentração de público, a 2 voltas do encerramento. Duas voltas para Michael Schumacher conquistar a vitória. Uma vantagem de 10 segundos, 509 milésimos para o Rubinho. Uma vantagem que se estabeleceu logo no início. Olha, para o Raikkonen, 35,516. A diferença do Schumacher para o 3º colocado. Para o 4º, 45 segundos. Como nós dissemos há pouco. E para o 5º, que é o Sato, 1 minuto 32,648. Mika Salo é o 8º. Despedida dele da Fórmula 1. Está deixando a categoria. Além de estar se despedindo da Toyota, está deixando o automobilismo, o Mika Salo. E aí Michael Schumacher abrindo a última volta. E o Salo ainda recebeu algo em torno aí de 35 milhões de reais pela rescisão do contrato. E a equipe Ferrari já vai se posicionar lá mais uma vez no muro. Vem aí Michael Schumacher, um impressionante alemão. No ano do pentacampeonato mundial, igualando o recorde do Fangio. São os 2 únicos pilotos com 5 títulos mundiais. No ano que ele chega, a marca impressionante de 50 poles. São 50 voltas mais rápidas, o que também é recorde. Ele vai para o pódio de número 114 na carreira. 11ª vitória na temporada. Schumacher e Rubinho. Essa dupla vai para a 15ª dobradinha. E a 9ª no ano. Schumacher vai fechar a temporada. 17 provas. Chegando ao pódio em todas elas. Jamais um piloto conseguiu sequer chegar nos pontos em todas as provas de uma temporada. Apenas um piloto na história terminou todas as provas. Schumacher vai, além de pontuar, estar no pódio nas 17 provas da temporada. E com ele, Rubinho em 2º. E por enquanto, Raikkonen em 3º. São os últimos metros para Michael Schumacher. Para mais uma vitória do alemão pentacampeão do mundo. Aí Michael Schumacher fazendo a chicane. E o Rubinho está ali pertinho do Schumacher. Mas o Schumacher vem pela reta. Aí Michael Schumacher. Veja como o Rubinho também se aproxima. Michael Schumacher. Vitória da Alemanha no Grande Prêmio do Japão. Rubens Barrichello em 2º. Dobradinha da Ferrari, o Brasil em 2º. Eles praticamente param ali.
para comemorar com a equipe da Ferrari. Mais uma dobradinha, a 9ª nesta temporada, a 15ª desta dupla, que passa para a história da Fórmula 1, a dupla que mais vezes conquistou dobradinha na história da categoria da Fórmula 1. Raikkonen completando, é o terceiro. Como eles estão na mesma volta, veja aí o Sato. Expectativa para a reação do público. É quinto japonês. Juan Pablo Montoya foi o quarto. Aí vem o Takuma Sato para receber o carinho de mais de 100 mil pessoas. Segura legal aí, Sato. Vai errar agora, hein? Olha só a festa da equipe Jordan. Aí vem o Sato. Aí um show de câmeras colocadas no carro do Sato. Olha só que barato. Últimos metros para o Takuma Sato. Aí para a curva da vitória, para completar então. Na quinta posição, veja aí o Sato. E pode comemorar Takuma Sato. Festa à la Schumacher, olha lá. Olha a festa, Reginaldo, que bonito. E se com o 6º lugar ele já fazia com que a Jordan superasse a BAR, agora a Jordan supera a Jaguar também. Isso que é importante. Vai para 6º no campeonato. Olha que festa. Parece que o Sato é o campeão mundial, né? Que legal. É a dimensão, né, de como é difícil se chegar nessa categoria, vencer nessa categoria. A torcida japonesa, com toda a sua educação milenar, saudando aí o Takuma Sato. Viveu um fim de semana de sonho, definição dele próprio. Takuma Sato, que fica, portanto, em quinto. E o Button completa os 6 primeiros na zona de pontuação. Se o Schumacher completando aí com 17 pódios, o Rubens Barrichello chega ao seu 10º pódio na temporada também. Um número para ficar guardado para sempre. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya, o Sato e o Button completando os 6 primeiros do Grande Prêmio do Japão. Já já nós voltamos com a festa do pódio. Globo, a gente se vê por aqui. A Brasil Telecom patrocina o triatlon brasileiro, mas o nosso desempenho mesmo você vai ver agora. Repare bem. Você nem notou, mas tinha um telefone público ali. Milhares de cabos óticos aqui embaixo. Dezenas de empresas interligadas ali. E olha lá, alguém falando pela Brasil Telecom. A Brasil Telecom é como o triatlon. Ultrapassa limites para você viver cada vez mais sem limites. Brasil Telecom é você sem limites. Quantos dias dura um mês? Depende do mês, né? Se acontece um imprevisto, o mês acaba dia 25. Vive se quebrando desde pequena. Mês que filha a casa, acaba dia 27. A festa todo mundo chegou. Tem mês que você erra nas contas. E daí o mês acaba mais cedo. É por isso que o Banco Real oferece 10 dias sem juros por mês no Real Master, que está fazendo 30 anos. Mas isso não é importante. O importante é que você ganha 10 dias sem juros por mês para facilitar a sua vida. Banco Real, o banco da sua vida. Ei, vai uma pipoquinha aí, doutor? Não, obrigado. Wilson, você não acha que a gasolina que colocaram no carro estava batizada? Será? Quer que empurre? Tá batizada. Bidu. Cuidado, quem é apaixonado por carro só para nos postos Ipiranga, que garante seu combustível com rigoroso controle de qualidade. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. O Antártica é mais gostoso. Novo Chevrolet Meriva, o primeiro monocab compacto. Motor 1.8 e o exclusivo sistema Flex Space.
Chevrolet Meriva. É difícil acreditar num carro tão versátil. Difícil mesmo acreditar nessa estrada. Chevrolet Meriva, nada será como antes. Você que se liga na Globo, estamos de volta. Imagens do Autódromo de Suzuka, momento que Schumacher deixava o cockpit do seu carro e o cumprimento dos dois. E mais uma vez o Schumacher e o Rubinho estão ao luxo, um espera o outro, para passar todo mundo junto. Impressionante a superioridade. Aí está Michael Schumacher, um super atleta, um dos maiores da história do automobilismo e do esporte em todo o mundo. Aí o Takuma Sato também chegando, recebendo o carinho da torcida japonesa. É o quinto Takuma Sato, ele não ganhou a corrida, foi o quinto. Mas os primeiros pontos, valeram esses pontos para Jordan no campeonato. A superação de concorrentes diretos, né? Os 2 pontinhos da Jordan. A Jordan vai a 9 pontos, né? E supera a Jaguar. Desempata com a BR, supera a Jaguar. E tá aí o Takuma Sato, sorriso aberto, fez a festa com a sua torcida. Reginaldo Leme, 64 vezes Michael Schumacher e 15 vezes juntos Schumacher e Rubinho. Enquanto a gente vê aí a comemoração do Sato, tá gostoso de ver o Sato nesse fim de semana, né? Como é agradável ver essa vibração de um piloto e a vibração da torcida aí, da torcida dele, a torcida que lotou esse autódromo para realmente merecer esse grande resultado, essa, entre aspas, essa vitória de um piloto japonês. Mas a Ferrari chega ao seu grande objetivo, o objetivo que Jean Todt e Ross Brown, os homens cabeça da equipe, começaram a traçar a partir da segunda metade do campeonato, quando vislumbraram essa possibilidade. Chega a 221 pontos. Você somando todos os pontos de todas as rivais no campeonato, dá exatamente 221 pontos. Quer dizer, é um resultado impressionante, é um resultado que se expressa bem nesta chegada que a gente acabou de ver do Schumacher, o Rubinho atrás, os dois cruzando ali na velocidade que queriam, do jeito que queriam, quase dando as mãos para os mecânicos ali na mureta dos boxes, com um tipo de um... Você vê de novo a chegada, o Schumacher com a mão levantada, quase que toca a mão dos mecânicos ali, num momento um pouquinho mais adiante, como assim, tripudiando em cima de todos os concorrentes. É incrível a superioridade da Ferrari neste ano. Do restante todo, dos 221 pontos, apenas a Williams fez 92, que é a segunda colocada. Olha o hino alemão. O Jean Todt está aí no celular tentando localizar o Luca de Montezemolo, né? Só falta Luiz Roberto para completar, cumprimentar o Rubinho por essa excelente temporada, encerrando o ano com 77 pontos e indo ao pódio 10 vezes em 17 corridas. E desejando para 2003 uma temporada ainda melhor para ele, Rubinho, para o Cristiano da Mata, que a gente espera ver confirmado na Toyota, para o Felipe Massa, que a gente espera que consiga a vaga que ele procura tanto, e para Antônio Pisonia, no mesmo caso. E um ano de
4 vitórias para o Rubens Barrichello, 3 vezes largando na pole position. Parabéns ao Rubinho, foi um ano realmente especial para o Rubens Barrichello, mostrando, deixando claro o seu talento, a sua condição, perdendo para esse gênio chamado Michael Schumacher. Quem ergueu a taça de construtores hoje foi o Luca Baldisseri, que é um engenheiro-chefe da Ferrari, exatamente no lugar do Ross Brown, que não pôde ir. Kimi Raikkonen também recebendo aí o seu troféu. Você viu que o Jean Todt continua ali ao telefone. E você que mais uma vez curtiu a temporada de Fórmula 1 na tela da Globo, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Em 2013 estaremos juntos mais uma vez com as emoções da principal categoria do automobilismo mundial, a Fórmula 1. Aí a festa do champanhe de Michael